Bom dia, aqui quem está falando é Miriam, professora de português de vocês. Nós vamos agora acompanhar junto comigo gêneros textuais e tipos textuais. Vamos aprender sobre texto, textos verbais, não verbais e mistos, gênero textual, suporte textual, sequência ou tipos textuais. Primeiro vamos ver o que é um texto. Qual das unidades a seguir são textos? Aí temos aí o múltiplo sorriso, que é um texto pequeno, e vem a explicação para vocês. O que é texto? Toda e qualquer unidade de informação no contexto da interação. É a ação entre sujeitos e interlocutor. Como que o texto pode ser? Ele pode ser verbal e não verbal. Verbal, conto, bilhete, piada, resumo, regra de jogo, são os tipos de exemplos. Não verbal, sinais de trânsito, placas de trânsito, quadro de arte, escultura de arte, grafite, fotografia. E misto, que vai acontecer verbal e não verbal juntamente. Outdoor, música, documentário, mapa, gráfico, tabela, contas de luz, placas de trânsito. Resumindo, um texto, portanto, só tem sentido na interação entre pessoas. Assim, é importante observar que na produção textual, nós temos que ver o papel e a função que desempenha no processo de interação social, ou seja, a finalidade de um texto em função do seu formato. Depois nós vamos visualizar a situação discursiva em que o texto foi produzido. Quem, para quem, quando, onde, por quê. E por último, com que propósito foi elaborado, para quem e com que intenção. Segundo Bakhtin, todos os textos produzidos, orais ou escritos verbais, não verbais ou mistos, apresentam um conjunto de características relativamente estáveis, e essas características configuram os gêneros textuais ou discursivos, que podem ser caracterizados por três aspectos: o tema, o estilo e o modo composicional, ou seja, a sua estrutura. Aí eu coloquei uma imagenzinha, onde o gênero textual é uma tirinha, o conteúdo temático é o humor, o assunto, o estilo é a utilização da linguagem verbal e não verbal, e o modo composicional, que é a estrutura. A tirinha é construída em quadrinhos, sua sequência na horizontal, combinando textos verbais e não verbais. A relação entre elementos que discutimos possibilita ao interlocutor não confundir uma bula com uma carta, uma notícia de jornal com uma oração, um poema com uma entrevista. Isso ocorre porque reconhecemos características dessas espécies de texto aprendidas na convivência social ou na escola. Sabemos também como cada uma delas funciona socialmente em uma situação específica. Então, os gêneros textuais são estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos, verbais ou não verbais. Essas estruturas são socialmente reconhecidas, pois se mantêm sempre muito parecidas, com características comuns, procuram atingir intenções comunicativas semelhantes e ocorrem em situações. Cereja fala, ele diz que quando estamos numa situação de interação, a escolha do gênero não é completamente espontânea, pois leva em conta um conjunto de coerções dadas pela própria situação comunicativa. Aí eu tenho textos, gêneros textuais e suportes. O que é um suporte textual? Em tese, é o meio pelo qual os gêneros textuais circulam. Olha o exemplo. Paulo, te amo, me ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone. Verônica. Se isso estiver escrito no papel colocado sobre uma mesa da pessoa indicada, Paulo, pode ser no bilhete. Se for passado pela secretária eletrônica, é um recado. Se for remetido pelos correios no formulário próprio, pode ser um telegrama. Exposto em um outdoor, pode ser uma declaração de amor. O certo é que o conteúdo não muda, mas o gênero é sempre identificado na relação com o suporte.
Exemplos de suportes: o jornal, a televisão, o outdoor, o rádio, o ônibus, a placa de caminhão, as embalagens, tá? A internet também. E aí nós vamos chegar aos tipos textuais, que é diferente de gêneros textuais. O que são tipos textuais? Eles constituem modos discursivos organizados no formato de sequências estruturais sistemáticas que entram na composição de um gênero textual. Então, o tipo textual ele pode ser narrativo. Quando que ele vai ser narrativo? Quando ele conta um fato, fictício ou não, que ocorreu em um determinado tempo e lugar. Exemplo: um romance, uma novela, uma crônica, contos de fada, fábula, lendas. Ele também pode ser descritivo. Descritivo da ideia de descrição, eu estou descrevendo algo. Então, ele faz um retrato escrito de um lugar, uma pessoa, um animal, um objeto. Exemplo de texto descritivo: diário, relatos, biografia e autobiografia, currículo, lista de compras, cardápio, todos são textos descritivos. Dissertativo: analisa, interpreta, explica e avalia dados da realidade. Editorial, jornalístico, carta de opinião, resenha, artigo, ensaio. Injuntivo: ele indica como realizar uma ação. Desculpa, porque o meu celular tocou aqui, aí eu acabei de colocar no silencioso, tá bom? Vamos continuar. Depois da explicação de tipos de textos textuais, eu coloquei exercícios para vocês fazerem e treinarem o que foi aprendido. Então, tem aí vários tipos de textos, vocês vão fazer essas atividades. Depois, vocês vão colocar para mim lá as respostas no portal, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido comigo, entendido. Qualquer dúvida, eu estarei no plantão de dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus aí. Um beijo. Tchau, tchau. Não.